Vamos abrir nossa Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 11. Diz assim o texto: Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Parece uma história conhecida nossa, né? Chamou 10 servos e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviavam após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Olha só o que diz esse texto. Os concidadãos daquele rei. Quem são os concidadãos daquele rei? Na verdade, aqui isso é uma parábola a respeito do judaísmo e do cristianismo. Jesus aqui representa esse rei que veio estabelecer um reino e voltaria. E aqui também diz que os seus concidadãos disseram que não queriam que ele reinasse. E foi o que aconteceu quando Jesus esteve nessa terra. Os judeus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém, glória a Jesus. Voltando para o texto. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, Jesus disse assim: a lei e os profetas foram até João. Desde agora o reino de Deus é tomado por esforço, e por esforço os homens se apoderam dele. O reino de Deus é tomado por esforço. O esforço que você tem que fazer é crer. Você tem que crer para tomar posse desse reino. Agora aqui, os judeus não queriam que esse rei reinasse sobre eles. Mas nós queremos que ele reine sobre nós. Amém? E todo esse texto aqui, essa parábola das 10 minas, ela fala de gerenciamento de vida, gerenciamento de tesouros dos céus. Jesus disse: não ajuntai tesouros na terra, ajuntai tesouros nos céus. O que é ajuntar tesouros no céu? É agregar valores eternos, agregar valores do reino, agregar valores de vida. O assunto aqui é sobre autoridade, sobre perseverança, sobre fidelidade, sobre o absoluto e o relativo, e sobre gerenciamento existencial. Quando o rei voltou e ele começou a prestar contas com cada um deles, veio o primeiro e compareceu diante dele e disse: Senhor, a tua mina, o teu dinheiro, aquilo que tu colocou na minha mão, rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom, você foi fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este ele disse: terás autoridade sobre 5 cidades. E ele continuou. Veio então o terceiro e último, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, eis aqui o teu dinheiro, eis aqui aquilo que tu entregaste na minha mão, e eu guardei embrulhada num lenço. Essa parábola, ela
tem uma conexão com a parábola dos 10 talentos, lá no capítulo 25 de Mateus, que fala daqueles que receberam o talento, que é dinheiro, que é riqueza. Um que ganhou 5 granjeou, trabalhou, administrou, gerenciou e conseguiu mais 5. Outro, 2 talentos. Ele trabalhou, gerenciou, administrou, gerenciou aquilo ali que estava na mão dele e granjeou 2. E o terceiro, naquela outra parábola, ele enterrou aquele talento, enterrou aquele dinheiro, com medo, mas por desconhecimento do caráter do seu senhor. Então o terceiro disse: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois eu tive medo, porque tu és um homem rigoroso. De fato não conhecia quem era o pai dele. Tu és um homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas onde não semeaste. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau, por tua própria boca eu te condenarei. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que eu tiro o que não pus e ceifo o que não semeio? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia ele com juros. Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Todo esse texto fala sobre gerenciamento, sobre a capacidade de gerenciar que toda a pessoa recebeu de Deus. Cada um de nós que está aqui, ou pessoas que estão lá fora, seja qual for essa pessoa, ela recebeu alguma coisa na vida para gerenciar. Quem não recebeu nada, recebeu a sua própria vida para gerenciar. Aqui fala das potencialidades dos 3 rapazes, as potencialidades que eles tinham de gerenciamento. Cada um de nós recebeu uma capacidade de gerenciar aquilo que está na nossa mão. Versículo 26, ele diz: eu vos declaro, a todo o que tem se lhe dará, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A quem mais é dado, mais é exigido. Quem conhece mais, quem tem mais capacidades, mais lhe é exigido a respeito das respostas, das demandas que você tem. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão: quais são as demandas que você tem na sua existência? Deus nos chamou para gerenciar. O apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 2, que nós somos despenseiros de Deus, despenseiros dos tesouros eternos. Ali naquele texto ele fala, o que se quer de um despenseiro é que permaneça fiel, que você permaneça fiel naquilo que você recebeu para gerenciar. E eu estou falando não de religião, eu estou falando de gerenciamento de vida. O Evangelho é poder de Deus de transformação da vida humana. É poder de Deus de transformação de mente, consciência, de coração. O Evangelho é a boa notícia de Deus. O Evangelho, ele pode transformar a nossa maneira de ser, pensar, agir e caminhar. E você é despenseiro disso tudo. O que se requer do despenseiro é que ele seja fiel, tenha fidelidade no que recebeu. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Tiago 1,12. Feliz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Coroa, quando se fala em coroa, se fala em autoridade.
Só usa coroa quem tem autoridade. Esse texto não fala de você receber uma coroa cheia de pedrinha, de brilhante. Não está falando disso aqui. Coroa fala de autoridade. Quem tem autoridade na vida? Aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, ao passar pela aprovação, ele recebe autoridade. Ninguém tem autoridade sem passar pela aprovação. E a aprovação é todo dia. Cada dia tem uma aprovação. Cada dia o seu mal, como diz a Escritura. Autoridade na vida, coroa de vida, só vem com experiência. Então, o que se requer de um administrador? Fidelidade, perseverança, autoridade, experiência. Aí tem o texto de Hebreus no capítulo 2, Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Está falando de Jesus. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote das coisas referente a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Para que a misericórdia fluísse de Jesus, ele teria que passar pela experiência de passar por todas as dificuldades que os irmãos, que os homens passaram, que os homens passam e que os homens passarão no seu dia a dia. Então Jesus sofreu a mesma provação e Jesus teve a sua autoridade provada na sua própria experiência. Olha o versículo 18, o que ele diz? Ele diz assim: porque naquilo mesmo que ele sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando você passa pela provação, o que acontece? Acontece que você tem poder, você tem autoridade para dizer: eu já passei por isso, eu venci isso, eu venci a doença, eu venci o medo, eu venci o câncer, eu venci isso, eu venci aquilo, eu venci a depressão, eu venci as angústias, os medos, eu venci as tentações da vida. Isso te dá um poder de autoridade. Isso te dá um poder de gerenciamento da vida. E o texto fala de que o que mais tinha valor para aquele rei foi entregue na mão daqueles rapazes. E Deus colocou para mim e para você uma capacidade de gerenciamento. Identifique na sua vida o que Deus colocou na sua mão. Deus colocou um casamento para você gerenciar. Deus colocou filhos para você gerenciar. Deus colocou na sua vida pessoas de seus relacionamentos para você gerenciar. Você está gerenciando tudo nessa vida. Esqueça os recursos financeiros, porque o que é material, mas estamos falando de gerenciamento de vida. Um trabalhou e granjeou, outro trabalhou e multiplicou, gerenciou bem, o terceiro escondeu. E lá na parábola dos 10 talentos, lá em Mateus, diz que o terceiro enterrou, não fez nada no seu gerenciamento, gerenciou errado, gerenciou de uma forma incorreta. Por isso que o texto diz: ao que tem, se lhe dará, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Quem não gerencia bem a sua vida, quem não gerencia bem os seus relacionamentos, perde os relacionamentos, perde o melhor da vida, perde o melhor da existência. E o que há de melhor na existência, se não é a vida humana? Primeiro a nossa, as do nosso convívio, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos colegas, dos nossos vizinhos, até mesmo das pessoas estranhas a nós. Nesse texto, são 3 tipos de pessoas diferentes, gerenciando de formas diferentes.
Isso mostra que nós não somos absolutos. Ninguém dá as respostas às demandas da vida da mesma forma. Cada um vai responder dentro da sua capacidade de gerenciamento. Eu não posso exigir de um mais do que eu exijo do outro. E nem menos. Cada um tem uma capacidade. Quando você entra naquela parábola da semente, a parábola do semeador, quando aquela semente ela caiu na terra boa, ela frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Não importa se produz a 30, não importa se produz a 60, não importa se produz a 100, o que importa é que produz. O terceiro rapaz aqui escondeu, o outro enterrou. Se você está produzindo, se você está gerenciando, se você está multiplicando vida no seu dia a dia, é sinal que você está no caminho certo. Tudo isso mostra a relatividade do ser. Nós somos relativos, não somos absolutos. Existe apenas um que é absoluto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo esteve na terra e ele viveu a integralidade do que o ser humano vive, mas ele viveu o melhor que se poderia ter vivido nessa terra. Ele nos deu o exemplo, ele foi 100%. Mas nós não podemos ser 100%, porque nós não somos absolutos. Eu tenho que saber lidar com vocês na sua relatividade. Você tem que saber lidar comigo na minha relatividade. Eu tenho que saber lidar com vocês naquilo que você conhece. Vocês têm que lidar comigo naquilo que eu conheço. E assim sucessivamente nos nossos relacionamentos. E eu não estou falando de conhecimento bíblico. Eu estou falando de gerenciamento de vida. O que é viver uma vida abundante? É gerenciar a sua vida da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível de você gerenciar a sua vida é gerenciar através do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Somos administradores. A palavra de Deus fala de um administrador infiel. Mas que, no decorrer do texto, lá do capítulo 16 de Lucas, que fala do administrador infiel, ele era infiel por quê? Porque gerenciava erradamente o que tinha sido colocado na mão dele. Por isso que ele era infiel. Ele não tinha fidelidade, como eu disse antes, né? O dispenseiro, o administrador, aquele que guarda os tesouros de Deus, aquele que gerencia a sua vida, tem que ser encontrado fiel, tem que ter fidelidade, tem que ter perseverança, tem que ter experiência, autoridade. Esse camarada, ele administrou com infidelidade, mas ele foi elogiado. A parábola do administrador infiel está lá no capítulo 16 de Lucas, eu não vou ler tudo, mas eu gostaria de deixar o exemplo desse administrador para você entender a sabedoria, a perspicácia, a excelência e entender sobre o que é ser relativo e ser absoluto em seus próprios vereditos, em seus próprios julgamentos. E quando se fala do administrador infiel, se fala do julgamento da graça. Como disse o apóstolo Paulo a Tito, escrevendo na sua epístola a Tito, ele diz assim que a graça de Deus se manifestou salvadora por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, hoje, agora, nesse momento, a partir de hoje, então, de uma maneira sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Este administrador infiel foi denunciado que ele estava defraudando o seu senhor. Ele estava administrando de uma forma errada. E o senhor dele mandou chamar. Vem cá, rapaz. O que é que eu ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração. E se Deus nos chamasse hoje para prestar conta do nosso gerenciamento de vida, como nós estamos gerenciando a vida e os relacionamentos? Como nós estamos gerenciando a nossa vivência comum uns com os outros, com o nosso próximo? Como estamos gerenciando isso? E quando o senhor dele mandou chamar, e ele disse: o que é isso que eu ouço a teu respeito? O administrador pensou com ele mesmo: poxa, o que eu farei? Eu não posso trabalhar, eu não sei mendigar, tenho vergonha. O que eu vou fazer? O meu senhor vai tirar tudo que eu tenho. Assim como aconteceu na outra parábola. Tiraram a mina, tiraram o talento daquele que tinha enterrado o talento, daquele que tinha escondido a mina, e deram àquele que tinha administrado melhor. Querido, se você não administrar bem a sua vida, outro vai administrar para você. A sua vida vai ser entregue na administração do outro. Tem muitas pessoas que estão sendo administradas pelos outros, estão sendo conduzidas, estão sendo tuteladas por outros. São pessoas que não sabem gerenciar, porque estão dominadas por outras pessoas. Se você não dominar, outro vai dominar. Você não sabe gerenciar, outro vai gerenciar por você. Aí você vai ser conduzido para onde você não quer ser conduzido. Muitas pessoas são assim. São pessoas que pensam com a cabeça do outro. São pessoas que não têm capacidade de gerenciamento existencial. Mas o administrador infiel, ele teve uma ideia fantástica. Ele começou a chamar os devedores do seu senhor. E disse: vem cá, quanto você deve? Ah, devo tanto. Você tem como pagar? Não. E o que você pode dar? Ah, eu posso dar tanto. Então passa para cá. Fechou a conta com menos. De fato, o dinheiro não era dele. Devia para o seu senhor. Mas se o cara não podia pagar 100, podia pagar 80, recebe 80. Melhor receber 80 do que não receber nada. Captou a lógica da relatividade? Aí vem um outro: quanto você deve? Ah, eu devo tanto. Mas eu não posso pagar tudo isso. Eu não tenho tudo isso. Mas o que você tem? Então traz aqui. Ele riscou a conta, fechou a conta. Ele começou a fechar a conta dos devedores do seu senhor. E Jesus, falando dessa parábola, ele mencionou que na parábola gerenciou com sabedoria. Porque é melhor você ter uma percentagem de algo do que você ter 100% de nada. A certeza é que ninguém pagaria nada. Mas o administrador infiel fez algo certo. Ele recebeu tudo o que as pessoas podiam entregar. Então elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Se você não se tornar fiel na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? O que você recebeu na sua mão para você gerenciar? Faça amigos.
O pouco que você tem, faça amigos. Faça amigos no céu. Faça amigos no céu. Fazei amigos. Fazei amigos. Faça amigos no seu gerenciamento. Queridos, essa parábola do administrador infiel fala da relatividade do ser. Deus é absoluto, Jesus é absoluto. Jesus é o 100%. Será que eu consigo ser 100% como Jesus? A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 3, que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e um a um se extraviaram. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Agora, em tudo que eu falei aqui, um dia de acerto de contas, de que maneira nós vamos nos apresentar? Eu não estou falando da eternidade. Estou falando de um acerto com a própria vida e os relacionamentos. Nós somos relativos. Nós não conseguimos gerenciar tudo como Deus gerencia. Por isso que Jesus veio. Ele cumpriu tudo por mim em meu lugar. Em seu lugar. No lugar da humanidade. Por isso que é relativo. Diante de um juízo absoluto, que o juízo de Deus ele é absoluto. Deus, ele tem um parâmetro, o parâmetro é ele mesmo. Mas ele sabe que eu e você não podemos ser que nem Deus. 100%. Nem moralista, nem filósofo, nem ninguém se safa num julgamento desses. Todos nós, como diz o texto de Romanos, somos achados culpados, pesados na balança e achados em falta. É isso que esse julgamento ele apresenta para nós. Por isso que o administrador infiel ele foi elogiado, porque ele relativizou as dívidas dele. Como é que eu vou fazer? Não recebi nada desse, nada daquele. Então correu para os caras, você me passa o que você tem. Eu vou chegar diante do meu Senhor com alguma coisa. Você tem que chegar diante de Deus. Chegar diante de Jesus com algo de gerenciamento de vida. Talvez o seu 100% seja 1, 2, 3% em relação a Deus, mas é o seu melhor. É o seu melhor que precisa prevalecer. É o seu melhor, isso é administrar com sabedoria, como o homem. Isso é administrar com sabedoria. Ele foi perspicaz, administrou com excelência. O administrador infiel, ele ficou aquém das demandas a ele atribuídas, assim como nós. Aquilo que é atribuído a nós para fazer no dia a dia, em relação ao Evangelho, a gente fica aquém sempre. Sempre ficamos em débito. Você precisa saber que todo gerenciamento humano ele é imperfeito. Nós não conseguimos ser perfeitos. Apesar de que o texto bíblico diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Todo gerenciamento é imperfeito. Então nós temos que fazer o melhor com o que recebemos na nossa mão. Procurar ser o melhor a cada dia. Se você tem alguma coisa para oferecer a Deus, ofereça. Mas não chegue sem nada. O seu melhor diante de Deus pode ser um pouquinho de nada. Mas é o seu melhor. E Deus aceita isso. Esse é o julgamento da graça. A graça de Deus que cai sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre a humanidade. É isso, é dessa forma. A graça de Deus, ela é algo absurdo, porque ela se encaixa em qualquer pessoa. Ela se encaixa em qualquer homem na humanidade. Mas eu sou um pobre, miserável, desgraçado, nu. A graça de Deus vem e se encaixa.
Por que que esse administrador infiel foi elogiado? Porque ele estabeleceu o padrão que Deus estabeleceu para mim e para você. Ele estabeleceu o padrão da graça. A graça é um escândalo. A graça é um julgamento absurdo. Porque a graça, ela não nos julga pelo absoluto de Deus, mas ela nos julga na nossa relatividade, naquilo que nós temos de capacidade. Ele olha para nós com a sua graça e nos alcança, e a graça dele se encaixa em cada um. Este é o padrão da graça. Este é o padrão da graça, que é de acordo com cada homem, com cada mulher. Você pode tratar com generosidade, tratar com os padrões do Evangelho as pessoas, porque a graça de Jesus foi manifestada e pode se manifestar através de nós, no nosso gerenciamento existencial. Quem sabe que não tem nada na vida para dar, então dá o que tem. Quem sabe que você não pode dar tudo, dá o que tem. Você não pode dar tudo, mas dê o que você pode dar. A lógica de Jesus é essa. De tudo que você tem, você não tem tudo para dar, mas você pode dar tudo que tem. Isso é sabedoria para tudo que você é. A sabedoria, ela está nisso. É você ser o melhor que você pode ser. É ser tudo que você pode ser. Você pode ser o seu melhor. De tudo que você tem, de tudo que você é. Quem quer ser tratado com graça, trate com graça. Quem quer ser perdoado, perdoe. Quem quer ser acolhido, acolha. Assim como desejais que os homens vos façam, fazei vós também. Queridos, não poupe a misericórdia, não estoque misericórdia, não poupe a graça, não estoque graça. Vou fazer um estoque de graça. Não, distribua a graça de Deus. Seja gracioso. Não é engraçado, não. Você seja gracioso, cheio da graça de Deus. Distribua a graça de Deus. Não coloque no seu armário apenas, mas distribua. Não fique com misericórdia só em você. Distribua misericórdia. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançam misericórdia. Nos seus relacionamentos, não faça a conta da religião. Na conta da religião, você sempre está em débito. Você sempre vai ter que fazer alguma coisa. Mas na graça não. Na graça Jesus pagou. Na graça ela vem e derrama sobre você. Ela se encaixa em você. Por isso que a graça é um absurdo. É um absurdo para quem ouve uma mensagem dessa. Que eu não tenho o que fazer por vocês. Jesus já fez tudo. Eu tenho que aprender a receber e gerenciar a minha vida de acordo com o que Jesus é, de acordo com o que Jesus foi. Eu tenho que ser o que Jesus foi. Eu tenho que propagar o Evangelho. Mas eu não posso fazer a conta da religião, que senão sempre vou estar devendo alguma coisa. E a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser um amor com que vocês foram amados. Porque Deus nos amou em Cristo Jesus. Deus amou todos os seres humanos. Aposte na misericórdia do seu patrão. Sabe por quê? Porque ele não é seu patrão. Ele é o seu pai. Ele é o nosso pai. Deus é nosso pai. E aquele que começou a boa obra há de completar. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la em nome de Jesus. Com todos os recursos que você tem, fazei amigos. Com tudo que você tem fazei amigos, para que quando as riquezas vos faltarem, os teus amigos vão te acolher. Quando algo te faltar, os teus amigos vão te acolher. É melhor fazer amigos, porque eles vão te acolher. Amigos verdadeiros.
Transforme o mal em bem. Transforme qualquer equívoco em graça de Deus. Transforme a sua incapacidade em virtude de misericórdia. Você terá amigos na terra e no céu. Você terá amigos entre homens e anjos. Dê tudo que você tem. Entre na lógica da graça. Aceite o escândalo da graça. Amém? Feche seus olhos. Abra sua boca. Agradeça a Deus por este momento. Agradeça a Deus pela graça estupenda, maravilhosa, gloriosa, escandalosa, absurda, incalculável, imensurável de Jesus.